Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao TUCA, Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Daremos início ao segundo dia do Simpósio Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural Católico, que tem como objetivo refletir e discutir a problemática do patrimônio material e imaterial, cultural e artístico católico, a partir do documento que institui legalmente o Acordo Brasil-Santa Sé. No âmbito do patrimônio, na sua essência, ele define as ações da Igreja Católica a respeito da importância da preservação dos bens culturais católicos brasileiros, construídos no país desde o seu descobrimento. O acordo também atribui à Igreja o papel de dividir com os órgãos legislativos ações de preservação e salvaguarda da memória nacional. Com tais propósitos, este simpósio propõe promover maneiras de materializar o Acordo Brasil-Santa Sé e também difundir o conhecimento sobre o tema com a produção de material didático para todo o território nacional. A comissão organizadora do evento é presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Convidamos agora a professora doutora Elaine Caramella, integrante da comissão organizadora deste simpósio, para compor a mesa, a quem pedimos uma salva de palmas. A professora doutora Elaine Caramella, professora doutora livre-docente em História da Arte e Arquitetura, presidente da Comissão de Criação dos Cursos de Arte, História, Crítica e Curadoria e Conservação e Restauro da PUC São Paulo. A primeira conferência desta manhã será ministrada pelo professor Carlos Gutierrez Cerqueira, historiador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o tema será Normativas para Aprovação de Projetos junto ao IFAM. Convidamos então o professor Carlos para que ocupe a mesa e também pedimos uma salva de palmas. Bom dia. Eu quero agradecer os organizadores do simpósio que me permitiram substituir o colega Vitor Hugo Mori, vice-superintendente do IFAM. Eu vou apresentar um relato sobre a trajetória do IFAM e em sua relação com a Igreja e o seu patrimônio cultural, e vou tecer considerações sobre igrejas tombadas, a restauração delas e as perspectivas que tanto a Igreja como o IFAM nutrem hoje relativamente à continuidade de ações de valorização do seu patrimônio artístico. Quero agradecer também às minhas colegas Elisa Piccoli, Sandra Correia e Ana Cláudia do DEPAN, pelo auxílio no envio de material, aconselhamentos. Bem, vamos lá. No início dos trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em São Paulo, Mário de Andrade procura acalmar o amigo Paulo Duarte, companheiro e criador da famosa campanha contra o vandalismo e extermínio, que precedeu a criação do órgão federal de preservação, relativamente à atuação de um padre que vendera alfaias e imagens de sua igreja. Diz Mário ao Paulo: é certo, Paulo, que teremos a colaboração do clero na defesa do nosso patrimônio histórico e artístico. Mencionava a posição do cardeal Dom Sebastião Leme em nome do episcopado brasileiro, que, por sua vez, estava fundamentada em disposições tomadas pelo Vaticano em 1917.
Tais disposições são agora reafirmadas pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, pelas quais salienta o caráter sagrado do patrimônio artístico e cultural católico, razão maior porque deve ser preservado e valorado. Houve uma só exceção que, uma vez manifestada, lamentavelmente persiste até hoje. Mas, na maioria dos casos, a atuação do órgão de preservação foi bem aceita, aprovando o tombamento e a restauração das antigas capelas jesuíticas de São Miguel e do Imbu, as mais emblemáticas da atuação da Igreja Católica em território paulista. A arquitetura religiosa foi, sem dúvida, a que mais se preservou e sobre a qual mais se pesquisou e a que mais se valorou com os tombamentos e restaurações efetuadas pelo IPHAN. Os técnicos desse instituto, inicialmente representantes do pensamento modernista, vão à busca dos elementos formadores da nacionalidade brasileira que, em arquitetura, acreditavam encontrar nos remanescentes dos primeiros séculos de colonização. Uma vez identificados, se descaracterizados ou em estado ruinoso, tratavam logo de efetuar o restauro que demandava pesquisas visando reconstituir a primitiva fisionomia dos monumentos. Duas linhas de investigação eram procedidas, uma relativamente à documentação e bibliografia, e outra através de procedimento técnico, a prospecção, que consiste no desbastamento de paredes, pisos, alicerces, dos elementos de cobertura, dos envasamentos dos edifícios, em busca de vestígios capazes de indicar suas formas plásticas originais. Os projetos de restauro seguem até hoje esse modelo, com a diferença de serem feitos hoje por empresas patrocinadas ou não por programas oficiais de financiamento. Porém, esse método não foi aplicado a todos os bens. Os demais elementos do monumento, o seu recheio artístico, os hoje denominados bens móveis e integrados, foram muito pouco contemplados inicialmente. As talhas das igrejas receberam alguma atenção, optando-se por manter os demais no estado em que se encontravam. Não contava ainda o órgão federal de preservação com profissionais especialistas no restauro artístico, o que só veio a ocorrer nos anos 1950, 60, com o professor Edson Mota. De maneira geral, o restauro praticado até então consistia em intervenções superficiais. No caso das pinturas, pinceladas sobre áreas deterioradas, a título corretivo. O resultado nem sempre era satisfatório. Deformava a obra ao invés de restaurá-la. Assim, fez bem o IPHAN em postergar os serviços de restauro dos bens artísticos, dos monumentos. Restauro artístico propriamente dito só começou no Brasil a partir de 1980, com profissionais que iam à Europa buscar formação especializada. Em 1984, quando eu entrei no IPHAN, eu tive a oportunidade de ver um belo trabalho de restauro em bandeiras de procissão da Ordem Carmelita de Mogi das Cruzes. Ele me impressionou vivamente. Depois, o restauro das pinturas da graciosa capela do sítio de Santo Antônio, no município de São Roque. Quando eu concluí, em 1988, a instrução do processo de tombamento das pinturas do padre Jesuíno do Monte Carmelo, prometi a mim mesmo que, aprovado pelo Conselho o tombamento da Carmo aqui de São Paulo, eu haveria de realizar investigações para verificar uma hipótese de Mário de Andrade sobre a existência de um painel, então,
invisível no forro da nave. E foi o que só conseguimos fazer em 2006. Bem, antes de mostrar este e outros restauros de bens religiosos, quero com vocês dar uma olhada no que dispõe a Lei Rouanet acerca dos projetos para obtenção de patrocínio. Bom, está lá, então, o que essa lei solicita. O proponente encaminha a proposta ao Ministério da Cultura. A proposta é analisada pelas instituições vinculadas ao MINC em suas áreas específicas e submetido ao CNIC para apreciação. Caso aprovada, é publicado no Diário Oficial a portaria que autoriza a captação de recursos incentivados, que habilita o proponente a procurar patrocínios e doações. Obtendo os recursos suficientes, o projeto entra em execução e é acompanhado pelo MINC por meio das unidades vinculadas, no caso de restauro pelo IFAM. E, ao final, o proponente presta conta ao patrocinador e ao MINC do resultado do trabalho. Houve um tempo que o PRONAC contemplava bens não tombados pelo IFAM. Dentre os processos que analisei, eu me lembro de 2 relativos a acervos documentais. Cito esses processos, pois vejo por parte de algumas comunidades religiosas resistência para tombar o seu arquivo. Ora, a documentação da Igreja é fonte fundamental para conhecer a sua história. Desde a sua fundação, a fase inicial da sua ornamentação artística, bem como as reformulações posteriores que se fizeram nela. A documentação é a fonte mais segura para a instrução de um processo de restauro artístico, pois nos fornece dados sobre a época, os artistas, os materiais utilizados, etc. Aliás, um bom projeto de restauro deve sempre começar pela análise da documentação da Igreja. E a experiência me permite dizer que quanto mais antiga a documentação, maior e mais detalhadas são as informações. Aliás, em se tratando de restauro, é bom se precaver para as novidades muito antigas que podem aflorar dos elementos. Raríssimas as igrejas que conseguiram permanecer como foram construídas. Paradoxalmente, as que melhor se conservaram, mantendo as suas feições e ornamentações originais, foram as que ficaram à margem das áreas de maior desenvolvimento econômico, malgrado as subtrações verificadas no seu patrimônio. Estilos artísticos sucederam-se em nossas igrejas, originadas no Velho Mundo e para cá trazidos desde os primórdios da colonização, sob o patrocínio de uma mesma estrutura econômica, fundada primordialmente no latifúndio, escravista na maior parte do tempo, cuja elite proprietária custeava a construção desses templos que reuniam o que havia de melhor da arte. Desde a barroca e a rococó, onde os nossos modernistas do IFAM intentaram descobrir as raízes da nossa brasilidade, seguidas pelos estilos neoclássico, romântico e depois pelo eclético, neocolonial, até o modernista, que, além de aspirar a ser expressão de uma nova sociedade, moderna, industrial, obedecendo a influxos próprios, se coaduna melhor à nova liturgia católica, ao optar pela pureza dos amplos espaços internos, despojados dos tradicionais adornos, mantendo apenas e simbolicamente o altar e a cruz estilizada. A Igreja Católica hoje olha com atenção todo esse patrimônio, do antigo ao moderno, zela por ele e está interessada em propor ações para a sua valorização. Espero que o seu entusiasmo possa influenciar
a Conferência dos Religiosos do Brasil, motivando uma província que opõe resistência ao restauro de suas igrejas. Por outro lado, estou entre os técnicos do IFAM que defendem ações que privilegiem o restauro dos bens móveis e integrados dos monumentos. Pois, no meu entender, é chegada a hora do restauro desses elementos artísticos. Muitas igrejas possuem um patrimônio artístico de qualidade, porém hoje descaracterizado por intervenções que o prejudicou seriamente. Ouso dizer que a qualidade dos artistas da época colonial, infelizmente, não se manteve nos períodos posteriores, devido às mudanças operadas no trabalho pela industrialização e, quando convocados a tratar dos objetos de arte produzidos sob inspiração barroca, estes perderam muito de suas propriedades originais. Vou tentar aqui colocar agora, para colocar algumas imagens. Como é que eu faço? É o primeiro? O de baixo. Deu certo. Então, essa é a que eu citei, a pintura invisível que apareceu na barriga da pintura que lá estava. Isso é o teto da Carmo, terceira da Carmo aqui de São Paulo. Opa, perdão, gente. Como é que eu faço para voltar? Já voltei, né? E o flashzinho é o de cima? É. Está aqui. Prospecção que encontrou a Santa, outras prospecções que estavam sendo feitas, né? Aqui é o começo de tudo. Aqui, avançando as prospecções, o rosto dela já aparece, e é interessante a comparação de uma qualidade da outra. Aqui as prospecções já haviam avançado bastante e a gente passava a se defrontar com um problema muito sério, que aqui eu mostro mais em detalhe. É uma craca aqui, que o restaurador Júlio Moraes me apresentou a Márcia Riso, que hoje é professora aqui da PUC, cientista, química, que conseguiu arrumar um jeito de diluir um pouco essa massa, essa craca toda aí. E a gente avançou mais. Isso. Aqui ainda não está restaurado, mas já está em vias de, quer dizer, já está iniciando um trabalho de reconstituição pictórica. Pois eu convido vocês, não está no roteiro turístico cultural aqui proposto pela PUC, mas eu convido vocês a visitarem a igreja. Aqui é a imagem de Nossa Senhora da Candelária, de Itu, quando chegou no ateliê do Júlio Moraes, e está começando a ser trabalhado pelo Claudemir, fazendo prospecções. Vejam que a vestimenta dela é uma vestimenta bonitinha, digna, continuaria muito bem no altar, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Mas o olhar dos restauradores já são suficientes para identificar que é uma coisa sobreposta a alguma coisa mais antiga. E aí o trabalho de prospecção, ou de decapagem, ele prossegue e começa a descobrir a verdadeira arte que, né, encorpava a imagem. Aqui ela já restaurada, já está quase pronta lá para ir para o altar. Aqui alguns detalhes dela restaurado, que eu faço questão de mostrar para vocês a beleza dessa arte. E o que ontem Tirapelli falava a respeito do retábulo mor da matriz de Itu, ela antes do restauro, ainda com o cadeiral, então, quem mandou retirar não fui eu, foi o Mauro Bonte. Mas o Júlio sabia
tinha indicado para todos nós as pinturas laterais. E aqui, ainda restaurando quase pronto, você vê que há andaimes, o pessoal fazendo a reconstituição pictórica. Isso aqui dá pano para manga, a gente falaria 2 horas sobre isso. E aqui um detalhe dela. Bom, enfim, para voltar. Dá para apagar agora? Se quiser, fica aí, né? Bonito, né? Vimos aqui 2 magníficos exemplares de obra artística complexa, que unia o labor de 2 ou 3 categorias de artistas: escultor, entalhador e pintor dourador. Vimos também o trabalho do restaurador. E temos que admitir que não se tratou apenas de preservar o bem cultural. Tratou-se de recuperar sua verdadeira expressão artística, escondida por materiais espúrios, embora a matéria que lhe dera a forma plástica originária ainda lá permanecesse, todavia invisível, à espera de uma ação redentora. E assim se deu. O restauro permitiu o reencontro com o passado de mais de 200 anos atrás, surpreendendo-nos com novidades antigas, tais quais quando brotaram das mãos de seus criadores, os nossos artistas coloniais, acerca dos quais, com exceção do autor da Senhora da Candelária, felizmente sabemos hoje os seus nomes: os pintores Padre Jesuíno Monte Carmelo, José Patrício da Silva Manso, pintor e dourador, e o entalhador Bartolomeu Teixeira Guimarães, recentemente descoberto. Bem, vamos agora à normativa principal do IPHAN, a Portaria 420, que é de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão de autorização para a realização de intervenções em edifícios edificados, tombados pelo IPHAN e nos seus respectivas áreas de entorno. Essas normativas compreendem obras diversas que vão desde conservação, reparação ou reforma, construção nova, restauração arquitetônica, até equipamentos publicitários e sinalização turística. Mas como imagino que a restauração seja o assunto de maior interesse aqui, leio apenas o que dispõe a portaria a esse respeito. A portaria IPHAN 420 diz lá: o interessado deverá encaminhar ao IPHAN anteprojeto da obra, planta de situação, implantação, plantas de pavimento, planta de cobertura, cortes transversal e longitudinal, fachadas que vão ser examinadas todas pelos nossos arquitetos. B. Levantamento de dados sobre o bem contendo pesquisa histórica, levantamento plano e altimétrico, levantamento fotográfico, análise tipológica, identificação de materiais e sistema construtivo. Para a realização de pesquisa histórica, o IPHAN disponibiliza o acesso aos arquivos pertinentes ao bem. C. Diagnóstico do estado de conservação do bem, incluindo o mapeamento dos danos, analisando-se especificamente os materiais, sistema estrutural e agentes degradadores. D. Memorial descritivo e especificações, projeto executivo da obra. E. Planta para a especificação com a especificação de materiais existentes e propostas. A portaria dispõe ainda sobre consultas, processos de aprovação, análise de projeto, recursos que o interessado pode ou possa interpor. A portaria é muito extensa e cuida de muita coisa, né? Eu recomendo aos interessados em fazer o projeto que consulte ela de começo ao fim, acessando o site do IPHAN, está lá disponível. Em complementação a essa portaria, que cuida, como a gente vê, especificamente de monumentos arquitetônicos, acho que a gente precisa ir um pouco além da portaria. Comecemos, então,
pela resolução do Conselho do IPHAN de 1985, que estabeleceu os bens artísticos das capelas, conventos, igrejas e mosteiros tombados pelo IPHAN são integrantes dos conjuntos tombados. Com base nisso, acho que é aqui, não, não é aqui, é aqui, não, não é aqui, é aqui. Com base nisso, a gente pode dizer o seguinte, que essa resolução do Conselho do IPHAN significa que os bens artísticos dos monumentos tombados podem e devem ser beneficiados com projetos de restauro. Embora seja desejável que os projetos contemplem todo o conjunto tombado, arquitetônico e artístico, podem os bens artísticos, isoladamente ou na sua totalidade, ser objeto de restauro. É o que ocorre atualmente com a Igreja Matriz de Itu. Já que estamos tratando de bens móveis e integrados, é preciso considerar um instrumento valioso de conhecimento, o inventário. É desejável que já o tenham em mãos, pois ele, se feito por profissionais competentes, museólogos e historiadores da arte, nos dará informações detalhadas de cada uma das peças da igreja. Denominação, material de que foi feito, época, estilo, autoria, estado de conservação, acompanhado de fotos de cada uma das peças. De maneira que, se a igreja ainda não possuir inventário, sugiro que proponha a sua elaboração no próprio projeto a ser encaminhado, figurando entre as etapas iniciais de execução. Da mesma forma, seria desejável que o acervo documental da igreja seja também inventariado. Nesse caso, o profissional a ser contratado é o arquivista, que poderá ser de grande utilidade também para os trabalhos de inventariação do acervo artístico. O trabalho de inventariação documental poderá, tal qual o do inventário dos bens móveis e integrados, ser também incluído no projeto a ser encaminhado ao PRONAC ou a qualquer outro fundo de cultura. Embora o ideal seja que a documentação mais antiga já tenha sido antes encaminhada aos arquivos diocesanos, onde a pesquisa se realizaria melhor, porque lá ela está organizada, habilitada para a pesquisa, tendo em vista o projeto cultural ou para a pesquisa pública. Bom, desse modo, em se tratando de projeto de bens artísticos, a documentação poderá compreender, então, 1. Identificação detalhada das peças, época de sua produção, estilo e autoria, bem como informações sobre intervenções restaurativas já ocorridas. Plantas de localização dos elementos artísticos, dos bens integrados na igreja. Rol dos móveis, dos bens móveis, imagens, pinturas em telas, tocheiros, etc., etc., que compõem cada um dos bens integrados, retábulos mor, retábulos laterais. É interessante que o projeto tenha definido não só qual é o bem integrado lá na parede, mas que tenha uma clara visão daquilo que o compõe, ou inclusive aquilo que o compôs, porque essas coisas mudam. Desenhos detalhados dos elementos artísticos que serão restaurados. Diagnóstico do estado de conservação, deterioração, acompanhado de fotos, desenhos ilustrativos, soluções de intervenção.
enfim, projeto básico do restauro, compreendendo etapas de execução, cronograma de serviços, composição da equipe técnica, restaurador responsável pelo projeto. É o que eu posso sugerir para vocês, que essa série de considerações vocês não encontram propriamente na portaria 420. É necessário que a gente avance um pouquinho mais. Eu estou fazendo essas sugestões para que a gente oriente melhor o projeto de restauro artístico. Caminhando para a conclusão, eu queria colocar duas coisas a mais. Eu acho oportuno sugerir uma medida que, ao mesmo tempo, é de preservação e de segurança. Talvez ela contrarie a Igreja Católica em relação ao rito em que as obras de ordem de arte sacra se inserem. Mesmo assim, me parece defensável. Quero que reflitam sobre a possibilidade das peças de excepcional valor sejam replicadas. As réplicas figurariam nos altares e as originais recolhidas a locais seguros. É medida para evitar o roubo de imagens e alfaias valiosas, que, recolhidas a instituições museológicas da Igreja, contariam com pessoal e instalações para sua guarda e valorização. Caso optem pela confecção de uma ou mais réplicas, poderão também incluir no projeto, indicando o responsável pela sua execução, acompanhado de currículo e planilha de custos. E uma última palavra, agora sobre patrimônio imaterial, que eu nada falei, mas sobre música sacra. Ela é muito estudada nas universidades, mas está pouco presente nas igrejas. O mesmo jesuíno pintor que nós vimos foi também músico e compositor. Suas obras foram restauradas pelo professor Regis Duprat e pela doutora Lenita Valdige, e são apresentadas nas igrejas de Itu pelo maestro José Roberto de Francisco. Por que não propagar mais isso? Formar corais com os devotos e apresentá-las durante as missas ou em ocasiões especiais. Há um número significativo de músicas sacras de elevada qualidade, como as de André da Silva Gomes, mestre de capela da Sé de São Paulo do final do século XVIII. Elas condizem com o ambiente das venerandas igrejas paulistas. Se me permitem, em opinião de um leigo, a música das igrejas deveria manter-se erudita, mas não necessariamente antiga. A moderna música sacra, como a de Amaral Vieira, por exemplo, soaria bem em qualquer igreja. E creio que seria possível obter patrocínio para sua apresentação, inclusive através de projetos amparados pelos fundos de cultura. É o que eu queria dizer. Obrigado. Cumpri meu tempo. Estava com medo, não deu tempo. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a fala do professor Carlos, que nos dá detalhadamente até um roteiro, né, como para o envio ao IFAM. Ao invés de eu fazer, hoje nós vamos inverter para que primeiro o público, né, e depois, caso ninguém coloque alguma questão, aí eu colocarei. Então, eu pediria para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, levantasse a mão. Bom dia. Fala, Laura.
Fala. Posso falar? Bom dia. Parabéns pela sua exposição, claríssima, didática e orientativa, né? Muito bem. Obrigado. Só queria comentar o final sobre a questão da música, da maior importância falar da música. O Luiz Roberto de Francisco realmente faz um belíssimo trabalho, recuperando partituras, ensinando tudo isso lá no Museu da Música de Itu. Então, é mais um comentário, não é uma pergunta. Eu estou falando que as pessoas podem se reportar, inclusive, ver na internet, Museu da Música de Itu, que tem um boletim da música também, eles mandam por e-mail para você, gratuitamente, e participar, se possível, ver em Itu as encenações como da Semana Santa, as coisas que o Luiz Roberto tem feito lá, ressuscitando esse patrimônio musical, principalmente da Igreja Católica, né? Tem outras músicas civis, mas a grande maioria é música sacra de boa qualidade. Obrigada. Sem dúvida. Obrigado. Diga. Oi. Oi. Bom dia. Eu gostaria de pedir, sendo que, se possível, sendo que a restauração é um caso de exceção, né? Se o senhor poderia comentar, talvez um pouquinho ainda que brevemente, sobre a orientação do IPHAN e que tipo de assessoria que a gente pode ter para os casos de conservação, reparos e reformas nos edifícios. Querida, a qualquer hora. É só telefonar, marcar um horário. Dependendo do projeto, vai ser orientado com quem falar. Se tratar de restauro arquitetônico, algum dos arquitetos, se tratar de restauro artístico, há 2, 3 pessoas, entre elas eu, que podemos começar a conversar. Essa conversa é importante. Se o bem for bem tombado pelo IPHAN, como diz a portaria 420, desde já, desde o manifesto interesse pelo restauro, já é disponibilizada a documentação respeitante ao monumento. Enfim, nós temos um arquivo fotográfico constituído desde 1937, todas as peças. Há um aspecto interessante a ser colocado, o seguinte, embora não houvesse a necessidade ainda de se fazer inventário das peças artísticas, em São Paulo, quando se tombaram as igrejas, o que nelas existia, o que nelas constava, foi feita fotografia de cada uma delas. Lógico, só fotografia. Você vê lá a fotografia assim, imagem de madeira, de barro, de roca, de vestir, disso, daquilo. Qual é a santa? Qual é o santo? O fotógrafo não sabia. Também ninguém lhe estava lá assessorando da igreja para dizer quem. As mais conhecidas, sim, evidente. Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Candelária e tal. Aí consta lá na ficha. Mas a documentação fotográfica feita a partir de 1937, 38, e quando os monumentos começaram a ser restaurados, depois de tombados, eles foram, o acervo foi fotografado. Lamentavelmente, hoje a gente vai a essas mesmas igrejas e encontra, às vezes, uma situação esquisita. As peças não existem mais, uma parte delas. Elas foram trasladadas para lá e para cá, sem um mero aviso ao IPHAN de que estava sendo tirado daqui para ali e tal, né? Seria muito interessante que a gente soubesse corretamente o destino dessas imagens, até porque uma ou outra depois a gente encontra no mercado de arte, fora já da circunscrição da igreja que ela tem a origem, né? Mas, enfim, querida, é só nos procurar, a orientação ela é dada pelo IPHAN através do site. Você tem esse material que você lê. Mas nada melhor do que uma conversa para tocar melhor as coisas, né? Oi, bom dia. Eu sou Heloísa Mello, sou gerente do
do convento Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, que há um ano é gerido pela Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, que é constituída em 1553. Nós somos tombados desde 1941, é um edifício do século XVIII, com a imaginária do século XVIII na igreja, e a nossa padroeira Conceição de Itanhaém, século XVI, ela está no morro desde 1561. E me chamou a atenção a sua penúltimo apontamento, antes de falar da música, o senhor falou sobre... réplica. Isso, sobre réplica. Inclusive, estamos produzindo uma réplica para que ela volte a sair na procissão. Mas a questão de recolher o original ao museu. Eu quero apontar, eu sou cristã, mas eu não sou católica, mas eu tenho muito apreço pela arte, e principalmente pela identificação que as pessoas têm com a imaginária, né, com os santos. Eu fui testemunha lá na igreja, durante o meu trabalho, uma manhã, um rapaz chegou bem cansado, e a gente tem uma ladeira de pedra, bem complicada, o senhor conhece lá? Uhum. E ele subiu de joelhos, desde o patamar da calçada, do passeio público, até lá no altar. E me tocou profundamente isso, acrescentou muita fé em mim. E a palavra do bispo, no começo, foi que o patrimônio todo está disposto, ele está a serviço da vida. Sim. Então, eu me pergunto, nesse momento, e gostaria de ouvir do senhor a opinião sobre isso. A réplica, está certo que a nossa fé é espiritual, né, não é material em si, mas tenho para mim que se perde muito em você deixar a cópia e recolher ao museu, onde ele vai ser só preservado artisticamente e vai perder a sua função original da devoção para aquela obra que há séculos, lá nós estamos com quase 5 séculos de devoção sobre aquela imaginária. Então, gostaria de pontuar isso. Eu reconheço que é polêmica a minha sugestão, ela é minha. Ela, digamos assim, ela ainda não é do IPHAN, é uma posição que eu tenho. Tá? Mas eu trouxe para reflexão. E trago em função do seguinte, o roubo das imagens, essas originárias, essas históricas, essas, por vezes, de enorme qualidade artística, como nós gostamos de dizer, né, excepcionais no seu valor cultural, elas são ambicionadas. E lamentavelmente, as igrejas e o próprio IPHAN, eu me coloco corresponsável por isso, nós não temos recursos, gente, para garantir que esse acervo seja mantido lá dentro. Nós estamos passando nesse momento... É uma questão de segurança, né, senhora? Eu entendo. Então, vou contar um caso. Nos anos 1980, pouco antes de eu entrar no IPHAN, foram roubadas as imagens da graciosa Capela de Santo Antônio, lá de São Roque. Santo Antônio, Santa Teresa, e mais uma que agora... Nossa Senhora do Rosário. Essa imagem, em Santo Antônio, nós não reavemos, nem Santa Teresa, mas Nossa Senhora do Rosário, peça belíssima, lindíssima. Eu nunca a tinha visto, senão pela fotografia do Germânio em preto e branco. Eu fiz muitos trabalhos de recenseamento dessas coisas perdidas e tal, fiz algumas coisas. Eu tinha clara, mais ou menos bem clara a imagem dela. Bom, ocorre que alguém denunciou à Polícia Federal sobre uma imagem de São Roque, muito antiga, que estaria sendo vendida no antiquário em Jaraguaíuna. Jaraguaíuna.
E lá fui, numa diligência com os agentes da Polícia Federal, e de que eu bati os olhos na imagem, né, que estava lá escondida lá dentro. Ela devia ser oferecida apenas para aquelas pessoas que, ao entrar no antiquário, demonstrasse posses maiores, ou requintes e coisas assim. No momento que eu vi a peça, eu falei assim, é ela. E reavemos. Reavemos em 2015. Veja quanto tempo. Tá? Bom, a notícia logo chegou a São Roque. Oba, o prefeito nos procurou, o IPHAN. Queremos a peça de volta, para figurá-la na capela. E eles até hoje têm lá a guarda municipal, que fica durante o dia e tal. Mas é ainda uma situação de isolamento que vive a capela, entende? E tal como em 1980 e tal, a gente tinha um caseiro lá apenas, só. Hoje tem um guarda lá que eu não sei se ele fica de madrugada, né? Mas quando esses camaradas querem roubar, eles roubam, querido. Você precisa ter um esquema de segurança muito grande para garantir que uma imagem do século XVII seja reposta lá e você possa garantir que ela não vai ser roubada de novo. É essa a minha preocupação. Há imagens tombadas pelo IPHAN que já foram replicadas. A de Barueri, a Santa de Barueri, da Aldeinha, é uma réplica que se vê lá. A outra está escondida. Entende? Então, eu não sei. Eu devolvo a sua preocupação, eu entendo a questão da devoção, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar junto. Tá? Alô, Carlos, né? Bom dia. Né? Oi. Meu nome é Jair Mongelli, do Arquivo da Cúria. Duas questões. Né? Primeiro, o inventário, né, que deve ser feito nas igrejas, ele é obrigatório, está no Código de Direito Canônico. Né? Então, é uma preocupação que nós temos, né, que os padres, né, em todas as paróquias, né, façam o inventário. Quer dizer, não é uma normativa extra-igreja, não, é uma norma do Código de Direito Canônico, que é muito importante no caso dos furtos, né? Porque às vezes se furta alguma imagem, não tem nenhuma fotografia daquela imagem, né? E segunda coisa é uma pergunta direto para você. Eu vi você discorrendo sobre a questão dos projetos de restauro, tem a parte de pesquisa histórica, né? Infelizmente, a gente escuta muitos restauros de igrejas, até em São Paulo, e que nunca ninguém veio procurar o arquivo da Cúria, tá, que tem documentação. Né? Isso, acho que, infelizmente, essa parte da pesquisa histórica no projeto de restauro fica um pouco manco. Né? Nós temos documentação, livros de receita e despesa, que às vezes até tem a compra do material ou a doação daquela imagem. Né? Eu queria que você falasse um pouco isso, né? A falta que faz no projeto de restauro a pesquisa histórica. Obrigado, Jaime, obrigado, que bom. Rapidinho, mas com toda a consideração que as questões apresentadas merecem. A última. A pesquisa histórica precisa ser levada a sério. Ela não é levada a sério. Às vezes, ela não é levada a sério pelos próprios órgãos de preservação. Desculpem, colegas que estejam aqui, mas não é levada a sério. Às vezes, se o arquiteto é responsável por um exame de projeto de restauro, ou mesmo autor de um projeto de restauro, solicita do historiador um histórico
Um histórico você faz mediante a leitura de alguns livros e faz um históricozinho lá de uma lauda e meia, baseado na literatura existente dela, que às vezes é uma literatura chinfrim, sabe? É uma coisa mínima. A história da igreja se faz através da consulta da documentação dela. Sabe? Então, tem toda a razão mesmo. E há projetos de restauro arquitetônico, do bem inteiro, artístico e tal, que não tem consulta a um documento da igreja. E, às vezes, ela existe. Há igrejas que não existem. O convento de Itanhaém é uma dificuldade de você encontrar documentação, né? O livro de Tomboli já está bastante danificado, quase que não se lê pela velhice dele. A documentação do século XVII, eu consegui dados no Arquivo Nacional, pinçando coisas. Do século XVIII, pinçando coisas. Do século XIX, graças ao Arquivo do Estado, a gente tem a ação do Estado, quer dizer, a ação do governo provincial, que arcou com a manutenção, conservação dos templos, e as obras, em grande maioria, eram efetuadas por ela, né? Então, aí é mais fácil encontrar. Mas o que não está na Jair, no seu arquivo, está no Arquivo do Estado, das igrejas que o Tirapelli ontem mostrou aqui para nós. Mesmo assim, as igrejas mais novas, século XX aqui, a sistemática de recolhimento da documentação no Arquivo do Estado deixa muito a desejar também. Assim como imagino que no Arquivo Diocesano seria muito interessante pensar-se numa sistemática de recolhimento da documentação, né? Estabelecer aquilo que o pessoal chama de sistema de arquivos, as 3 idades dos arquivos: o arquivo histórico, o arquivo intermediário e o arquivo vivo, corrente. Grosso modo, o arquivo vivo, corrente, nas igrejas, deveria ser aquele arquivo vivo que percorre o tempo que o pároco permaneceu na igreja. Ele ficou 5 anos, 10 anos, 15 anos, acabou a gestão, desculpe falar a gestão dele, acabou a gestão dele, seria interessante a possibilidade, já estudar a possibilidade de recolher isso a um arquivo intermediário. E desse arquivo intermediário ao arquivo histórico da diocese, né? Você garantiria o fluxo. Agora, recentemente, na Igreja Matriz de Itu, eu vi um livro de final do século XVIII, começo do século XIX lá, numa prateleira de madeira, numa área em que havia sido me dito que ali tinha a possibilidade de ter cupim. Como eu tive que ir ao arquivo de Jundiaí, eu dedurei lá. Eu falei, olha, arquivista, senhor, tal, vai lá e pelo menos pega esse livro, que tem, inclusive, um negócio interessante sobre 2 coisas, 2 personagens importantes em Itu, Jesuíno e Tebas. Tebas, que está só conhecido aqui em São Paulo, ele foi lá em Itu, e esse livro assinala que ele ficou na rua Santa Rita, número tal, lá, hospedado por algum tempo, né? Para que ele foi lá? Ele ficou um tempo fazer o cruzeiro dos franciscanos. Aquele belo cruzeiro, a única coisa que restou da presença dos franciscanos lá. Posso falar também? Pois não, Frei. Bom dia. Bom dia. Muito boa a sua exposição e Obrigado. ela toca em várias questões que merecem uma reflexão mais ampla. Eu acho que
aqui está acontecendo alguma coisa que poderá ter muitos desdobramentos daqui por diante, um despertar para um maior zelo, maior cuidado com a preservação. A finalidade desse simpósio é isso mesmo, mas a preservação do passado, sim, mas também do presente, né? Porque nós temos de histórico, de mais antigo, não é 10% do que está em uso da igreja. São mais de 90% dos bens culturais e também artísticos, embora não assim sempre considerados, mas são do século XX. Né? A igreja em São Paulo, no estado de São Paulo, se constituiu no século XX. Antes do século XX havia muito pouca coisa, por isso as referências a Itu, a Mogi, a Itanhaém, essas naturalmente fazem referência a séculos anteriores, mas o resto é praticamente do século XX em diante. E isto, desde logo, merece atenção, né? O zelo, o cuidado, o restauro e a documentação de que se falou agora, que é muito importante. Talvez nós não percebemos a importância que tem isso de documentar e preservar devidamente os documentos. Do meu ilustre predecessor, de quem aqui já foi falado ontem, Dom Duarte Leopoldo de Silva, ele teve essa preocupação, por isso criou o Arquivo da Cúria, hoje é Arquivo Metropolitano, Museu da Cúria também, hoje Museu de Arte Sacra, e aí procurou recolher muitos bens, né, que estavam dispersos, ainda bem, porque talvez hoje não existiria mais, e muito se perdeu, não se catalogou devidamente, e voltamos também hoje a insistir, não é que se deixou de insistir, talvez se deixou de fazer um pouco, né? E, é claro, nós temos que levar em conta que nós temos um período recente na história da igreja, que é do concílio, do pós-concílio, que promoveu a reforma litúrgica, e, a partir da reforma litúrgica, muitas coisas foram mudadas, restauradas, modificados os templos e assim por diante. Não era a intenção do concílio, dos documentos do concílio sobre a liturgia, estragar coisas. Mas muita coisa foi estragada, em nome do concílio, erroneamente, né? Infelizmente. E por isso nós temos agora certas coisas que precisam ser retomadas, eventualmente colocadas nos seus lugares. Mas eu queria colocar uma questão que me parece aqui está em tensão e não vai se resolver, né? Essa vai permanecer em tensão, isto é, olhar do ponto de vista da cultura e olhar do ponto de vista do culto, né? Então, o que de um lado pode ser objeto de cultura, de outro lado é objeto de culto. Lugar de cultura, lugar de culto. Nossas igrejas são lugar de culto. Ao mesmo tempo, lugar de cultura, evidentemente, porque é nosso culto, ou seja, nossa fé, se exprime em cultura. Então, esta harmonia entre culto e cultura, né, que está em permanente tensão, né? O caso das estátuas, a duplicação, né, a réplica das estátuas para esconder as originais, né? Isso choca com o significado, justamente, do objeto de culto, né? Também seria quase o caso de dizer, então, nossas igrejas vão virar também museus, vão fechar para não se estragar e vamos ter que construir outras para ter réplica de igreja. Certo que não. Mas, para dizer, este é um conflito que vai permanecer entre quem olha as coisas com um olhar de interesse cultural e quem está usando e deve usar com interesse cultural. As coisas podem harmonizar, não precisa necessariamente estar em conflito excludente, podem harmonizar. E daí a necessidade, justamente, também de quem está à frente das igrejas, está à frente das paróquias, de ter esta formação necessária e
também o trânsito, digamos, com os órgãos de preservação da cultura, do patrimônio histórico e cultural, artístico da Igreja, que é por conta do Estado, né? Certo. E, de nossa parte, me parece importante que haja esta harmonização e possível participação da Igreja também nos órgãos de preservação, quando se trata de elementos que são da própria Igreja, né? Eu acho que isso agora pode caminhar muito mais também a partir do Acordo Brasil-Santa Sé, né, que coloca claramente as questões em termos de colaboração, cooperação, né, cooperação, sem que perca a sua finalidade originária, né, respeitada a finalidade do lugar do culto, do objeto do culto e assim por diante, que também é um objeto de cultura, né, de arte. Pode haver, no entanto, ambas as coisas podem ser devidamente preservadas. Acontece isto, que nossas igrejas, e nossa igreja, nossa liturgia, por isso o que se produz a partir da liturgia, que é muita arte, também a música, é dinâmica, não é estática, né? E ela acompanha a cultura dos tempos, né? Só se for, seria olhar apenas pela evolução da música, né, religiosa, música sacra ao longo dos séculos, nós teríamos aí um testemunho da evolução da cultura da humanidade, dos diversos povos e assim por diante. Então, nós temos esse olhar também para o fato do dinamismo, né? Não são coisas estáticas que permaneçam e deverão permanecer sempre como estiveram, porque a fé e a cultura são dinâmicas, por isso a fé interage com a cultura com a fé, e se expressa sempre de forma nova. E, por isso, também, voltando ao início, o que se produz de cultura católica e de arte sacra, em todos os sentidos, atualmente, no século XX, mereceria talvez uma palavrinha também em relação à sua preservação, desde logo, documentação, e o devido cuidado no manuseio também dessa cultura que se produz atualmente. Obrigado. Obrigado, senhora. Eu acho. Claro. A gente poderia tecer algumas considerações. Eu queria aproveitar, considerar alguma coisa também muito esplêndido. Eu acho que essa proximidade pode, pegando um pouco a parte final do que o senhor colocou, talvez essa aproximação nos permita refletir também sobre a preservação desse mais novo, dessa produção artística e arquitetônica católica mais nova. Uma palavrinha só em relação ainda novamente à questão da réplica. Eu vejo com maior respeito a questão das imagens. E eu quero pegar um exemplo fora da cultura católica. Eu sou casado com uma descendente de japoneses. Meus sogros foram um misto de budismo e catolicismo. E é normal você encontrar dentro das casas de japoneses a tradição budista. E há algumas imagens do próprio Buda no templozinho deles, belas. Aquela arte em madeira, né, do retábulozinho, né? Como que eu vejo a coisa? Como é que eu sinto a coisa? Eu não sou devoto de Buda, mas tenho respeito àquelas imagens. Elas se reproduzem tal como as imagens de Cristo, de Nossa Senhora, de São Benedito, de Santo Antônio, se reproduzem muitos. Então, os elementos do budismo, da mesma maneira, se reproduzem. O que é necessário é que a gente tenha respeito para com elas. Respeito que os mercenários não têm,
que os comerciantes que pagam ladrões para roubar essas imagens não têm. Isso depois vira um caso complicado para nós dois, isto é, para o IPHAN e para a igreja. Então, eu recoloco a questão em discussão, né? E precisamos encontrar mecanismos para encontrar a melhor solução. Deixar uma santa em perigo, uma imagem de uma santa em perigo, eu prefiro que eu tenha lá, insisto, uma réplica e eu tenha guardado ela no Museu Diocesano. Vamos pensar a respeito. É isso que eu proponho. Pois não. Diga. Eu gostaria de fazer um comentário e, ao mesmo tempo, emitir uma opinião sobre uma questão que o senhor aqui apresentou. Meu nome é Dom Gregório, né, trabalho com patrimônio cultural já há muitos anos. Apenas para conhecimento, vou falar hoje à tarde, né, minha conferência será a última, então participei ativamente, diretamente, como proponente da restauração de 14 igrejas, implantação de 5 museus, não é? Escrevo sobre isso, então, realmente o assunto me causa interesse e tenho alguma experiência, digamos assim, especialmente no contato com o IPHAN. Então, primeiro, gostaria de comentar sobre o IPHAN e depois vou voltar ao assunto das réplicas. Sobre o IPHAN é o seguinte, às vezes não é fácil trabalhar com as repartições federais, nem estaduais, nem municipais. A dificuldade realmente é muito grande, porque eles são técnicos que estão sendo pagos pelo governo para colaborar na preservação do patrimônio que é brasileiro. As igrejas nos pertencem, no sentido pessoal, não é? Está lá no papel. Nós cuidamos dessas igrejas, às vezes, há 400 anos, 300, 200, 100 anos. É verdade, nós temos a custódia das igrejas, mas o patrimônio é nacional. E nós precisamos preservá-lo, não é, através dos técnicos que nós pagamos através dos nossos impostos. Inegavelmente, às vezes, nós temos uma ideia extremamente negativa do IPHAN por causa de alguns técnicos do IPHAN. Isso é inegável, não é? Às vezes são muito chatos, às vezes são intransigentes, às vezes não respondem no tempo que nós desejamos, mas é preciso que nós saibamos o seguinte, e nós, enquanto igreja, eu pergunto a mim mesmo, não é? Nós também não temos nossas exigências. Se alguém vai fazer um batismo, por exemplo, chega lá, eu quero batizar agora. Agora não, nós temos normas, tem que ser assim, assim e assim. Né? Então, como nós temos normas, o IPHAN também tem suas normas. E nós precisamos, não é, nos adaptar também a essas normas. Depois, por outro lado, existe um problema muito sério. Os técnicos do IPHAN cuidam não apenas de uma igreja, mas de dezenas de igrejas dentro de um regional, não é? De monumentos, etc. Então, realmente, às vezes, eles recebem toda a culpa de um problema que, às vezes, não é deles, porque eles precisariam de muito mais técnicos para resolver todas essas questões. Também tem um outro problema. Às vezes, nós falamos que o IPHAN tomba para o monumento tombar, para cair, nesse sentido, né, de tombar. Isso não é verdade, porque, às vezes, nós imaginamos que o IPHAN tem dinheiro, não é, para restaurar aquilo que é nosso. E depois também tem um outro problema. Às vezes, nós não apresentamos projetos conforme as leis que aqui foram apresentadas. Eu não estou aqui não estou defendendo o IPHAN, nem tampouco estou acusando o IPHAN. Está sim. Eu estou apenas dizendo da realidade, não é, de quem trabalha. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, o senhor aqui já falou, não é, já foi apresentado, nós precisamos saber o que nós queremos. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos ir ao IPHAN e conversar com o IPHAN. Dizer, olha, nós estamos querendo isso, quais são as normas, para que a gente não tenha muito trabalho, depois ali o IPHAN diga, não é isso, você tem que fazer isso aqui. Então, isso é um ponto assim fundamental também. Então, precisamos conversar com esses técnicos, não é? Então, nem sempre eles são fáceis, mas também nem sempre nós somos fáceis. Temos que pensar nisso. Depois, apresentar projetos inteligentes. Temos que chamar arquitetos, temos que fazer aí quermesses, juntar dinheiro, pedir ajuda daqui e dali, para chamar arquitetos e fazer o projeto conforme as normativas do IPHAN. Quando a gente consegue chegar a essas normativas, nós conseguimos a aprovação, porque eu tenho impressão, eu tenho quase certeza disso, que o interesse dos técnicos do IPHAN, como é nosso interesse, é de restaurar. Agora, o contato nunca vai ser fácil,
Porque eles vão olhar as normas, olha, isso aqui não está legal não, volta. Vou dar um exemplo prático, Catedral de Petrópolis, estamos agora lutando pela restauração. Estamos na 6ª diligência. Quando chegou na 3ª diligência, por ter experiência, o que eu fiz? Como havia realmente um entrave com um dos técnicos do IPHAN, eu digo isso com toda a franqueza, o que fiz? Eu pedi, né, eu mandei para a ouvidoria de Brasília, não é? É sempre uma coisa muito chata, não é? Então, mandei para Brasília dizendo, olha, nós temos uma dificuldade aqui, não conseguimos tirar essa dificuldade, porque nós vimos que existe um preconceito em relação a nós. Não é? Isso estava visível pelas conversas. Então, imediatamente, Brasília nos mandou para o IPHAN do Rio de Janeiro e nós estamos dialogando. Com isso, o diálogo ficou muito mais fácil, os técnicos foram novos, tem técnicos novos e o projeto está andando. Não é? Então, às vezes, acontece isso. E é bom lembrar, eu digo por experiência, não é, de um erro estratégico nosso. Nós fomos conversar logo com o BNDES, porque conhecemos os técnicos, para ver da possibilidade. E eles logo levaram o assunto a uma reunião e nós já tínhamos garantidos para o ano passado 12 milhões de reais para a restauração, que é restauração, implantação de museu, etc. Simplesmente por causa das diligências, nós perdemos 12 milhões de reais. Numa época de crise, a cidade também passa por isso no estado do Rio de Janeiro. Mas eu não posso negar, hoje, fazendo a meia-culpa, nós deveríamos antes passar por trâmites que nós conhecíamos e que nós não quisemos no primeiro momento. Qual foi o resultado? Perdemos os 12 milhões de reais, estamos terminando as diligências e vamos chegar lá. Então, existe um problema no IPHAN às vezes, porque também há uma dificuldade, porque mudam os técnicos, arquitetos, e às vezes o arquiteto A acha que é melhor colocar um container, porque é apenas um aparelho, é mais fácil tirar, o outro diz, não, isso vai ficar horrível ao lado da catedral, coloca, essa experiência que eu tenho aqui com o Petrópolis, né? Coloca agora uma casa, uma coisa assim feita. Depois o outro vem, não, é melhor assim não, faz em forma de quiosque, nós tiramos o quiosque. Aí o outro disse, não é? Não, volta o container. Aí a gente diz, não aguento mais isso, vai para Brasília e nós resolvemos, certo? Então, às vezes, essas tensões são normais, porque no fundo, é a busca pelo melhor. Agora, nós precisamos unir forças, isso é que é o mais importante, e principalmente não podemos desistir daquilo que a gente deseja. Se a gente insistir mais um pouquinho, a gente consegue, porque, isso eu também vou dizer à tarde, vou repetir, né? Já estou antecipando, existe dinheiro para restaurar? Sim. Existem empresas de fomento? Sim. Existe dinheiro esperando pela gente? Sim, para essas restaurações. Só precisamos fazer bons projetos. Acreditem nisso, porque sem projeto, sem aquilo sendo aprovado, a gente não consegue. Ok? Então, podem ter certeza do que eu estou dizendo, experiência própria. Pelas minhas mãos, não é, assinando o cheque, já passaram cerca de 80 milhões de reais na restauração de monumentos. Então, a experiência eu acho que vale, né, depois de muita briga, né, muito vai e vem, mas a gente consegue. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês. A segunda coisa, também para dizer, é o seguinte, sobre a questão das imagens, que eu acho uma coisa muito importante, não é? Nenhum de nós adora imagem, nós sabemos disso, não é? As imagens são veneradas, porém, as imagens fazem parte da história do nosso povo. Diante daquela imagem de Aparecida, rezaram aqueles que eram escravizados, rezaram uma população toda, não é, do estado de São Paulo, e depois o Brasil vai ali rezar. Nós temos réplicas em nossas casas que são iguaizinhas às imagens de Aparecida, iguaizinhas, ok? Porém, as pessoas saem lá do norte do país e do Rio Grande do Sul e vão a Aparecida. Então, nós temos um contato com aquela imagem. Ali não está Deus, ali não é uma deusa, nós não adoramos aquilo ali, mas aquela imagem me remete a uma história bonita, uma história de amor. Por isso é que as pessoas buscam essa imagem. Então, eu não dou como solução, mas eu dou assim como possibilidade, é o seguinte: quando nós restaurarmos uma igreja, ou quando nós construirmos, ou quando fizermos qualquer tipo de intervenção em um monumento, é fundamental que a gente se preocupe com som, não é? Porque se existe uma coisa problemática em igreja, é som. Eu digo sempre que o diabo habita as caixas de som das nossas igrejas, não é? Porque haja problema com o som. Então temos que investir no som. E na segunda coisa, em segurança. Isso é fundamental. Então nós temos possibilidade... Temos sim possibilidade de com muito pouco fazer. Às vezes,
O custo de uma réplica é o custo de um bom serviço de segurança. Eu digo isso também porque conheço as possibilidades. A gente pode até colocar, não é, sirenes, 4, 5 sirenes, né, naturalmente, tudo isso embutido para que o ladrão não vá lá quebrar, porque o trabalho dele é rápido, não é? Uma segurança mentirosa para enganar o ladrão e outra verdadeira que vai, né, tocar para toda a cidade caso alguém ingresse ali na igreja. Então, nós temos que investir em segurança. Por quê? E assim eu concluo, porque minha palavra já vai muito longa. Existe uma questão que é fundamental. Não existe espaço mais democrático para a contemplação da beleza do que os nossos espaços religiosos. Vejam só, você vai ao Vaticano, quanto é que você paga para entrar na igreja do Vaticano, na igreja de São Pedro, naquela grande basílica? Você não paga nada. Porém, para olhar as imagens lindíssimas do século XIII, XIV, XV, que estão lá nos museus, você paga cerca de 20 euros, R$60 mais ou menos. Ou seja, você paga para entrar no museu e nem todo mundo vai ao museu. E depois o nosso povo, povão mesmo, pobre, que é o povo que tem mais devoção, não é? São as pessoas que estão mais ligadas àquela imagem, etc. Esse povo não vai ao museu. E muitas vezes, quando nós, mesmo aqueles que conhecem arte, nós vamos ao museu, são tantas coisas para ver que nós passamos até com um certo desdém a coisas que são maravilhosas, não é? Imagens que são maravilhosas. Eu não tenho dúvida, e concordo com o senhor, as grandes imagens, etc., nós podemos guardar, mas o lugar mais democrático, o lugar onde as pessoas poderão, sem pagar nada, né, fazer o seu culto, olhar aquela imagem linda, maravilhosa, original, trabalhada por aquele artista, né, amar a arte também, e não pagar nada por isso, é o espaço das nossas igrejas. Então, como é que nós resolvemos isso? Nem sempre é fácil, mas devemos, em todas elas, buscar, né, colocar sirenes, colocar sinais de alerta à noite, etc. Se possível, um segurança que é mais caro. Mas não tirar, né, na medida do possível, né, do povo aquilo que pertence ao povo. Eu tenho experiência lá em Petrópolis, né, algum tempo atrás, de uma senhora que estava na cama em depressão, porque tiraram a imagem lá de uma determinada capela, não é? E o padre guardou por motivo de segurança, etc. Então, nós conversamos com a comunidade, nós preparamos o ambiente, colocamos a imagem lá e, por incrível que pareça, nós teremos uma pessoa da cama. Não é só, não é, a questão de ter tirado uma coisa, é realmente o contato quase que humano que as pessoas têm com essas obras que são fundamentais. Para nós, lindas, maravilhosas obras de arte. Para as pessoas, sinal visível de comunicação entre a terra e o céu. Então, investamos em segurança, busquemos preservar ao máximo, e quando não pudermos, e quando não tivermos nenhuma condição, depois de tentarmos tudo, então a gente faz uma réplica e põe o original no museu. Mas isso, penso eu, em último caso. Após a intervenção de Dom Gregório, que agradecemos, teremos agora a manifestação do professor Gutierrez e, na sequência, teremos intervalo, porque teremos que seguir com o horário do simpósio. Eu peço desculpas e depois o professor Carlos estará um pouquinho no café conosco. Quem quiser poderá interagir com ele. Por favor, professor. Dom Gregório, muito obrigado. O que eu acho que, só para terminar, eu acho que a gente está dando um passo. Tá? Acho que é necessário outros passos, outras reuniões. Dom Scherrer ontem falava que haverá reuniões em outros estados, aprofundando a temática. E o IFAM, acho que posso falar em nome de todo o IFAM, nós estamos com as portas abertas, estamos aqui presentes, estaremos presentes nas próximas reuniões, discutir tudo isso, né? Deixar essas coisas mais clarificadas e trabalhar, sabe, irmanados. A gente tem que defender, né, esse nosso patrimônio, temos que encontrar maneiras de preservá-lo e cultuá-lo bem. É o que eu queria terminar. Obrigado. Agradecemos, então, a participação do professor Carlos Gutierrez Cerqueira, historiador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora seguiremos para o intervalo, para um café, e retornaremos pontualmente às 10h45.